Oi, gente, meu nome é Cláudia de Carmo, eu sou escritora e hoje eu estou trazendo um assunto bem inusitado. A gente vai falar sobre escotismo e para falar sobre isso eu trouxe uma pessoa de Ribeirão Preto aqui para São Paulo, Arlete Soares Beluso. Primeiro, obrigada, Lelé. Ai, Lelé, hein? Para os íntimos. Obrigada, Lelé, que você veio. Muito obrigada. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Ok. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou formada em administração e marketing, trabalhei um tempo com publicidade, depois eu fui morar nos Estados Unidos, onde eu fiz mestrado, e quando a gente voltou para o Brasil, eu comecei a trabalhar com tradução de artigo científico. Minha filha, quando pequena, queria entrar no movimento escoteiro. E a gente, morando em Ribeirão Preto, eu descobri o grupo Ribeirão Preto 356, onde eu coloquei ela e o meu filho. Ela era maluquinha para fazer escotismo e o meu filho não tinha vontade, não queria nem saber. Mas a gente combinou que ele iria e se ele não gostasse, estava tudo certo. Mas ele acabou se interessando pelo movimento. A Helena ficou no movimento até muito pouco tempo, ela entrou aos 10 e saiu com quase 21. E eu acabei me envolvendo com o movimento escoteiro na época, porque você quer saber onde que o seu filho está indo, o que está acontecendo. Então teve um acampamento, chama Campimar, que é um acampamento feito com 3 grupos escoteiros lá na praia, e eu fui, era um acampamento mais longo, de 3 dias, eu fui como mãe de apoio. Quando tem esses acampamentos que vai o grupo inteiro, às vezes você precisa ajudar a cozinhar e tudo mais. Eu fiquei na equipe da cozinha, adorei, foi divertidíssimo e a partir daí acabei me envolvendo com o movimento. E entrei como chefe escoteira, fiquei com os lobinhos. No começo eu fiquei com os lobinhos. Arlete, explica para a gente que não conhece o que é esse movimento, o que é ser um escoteiro. Tá, o movimento escoteiro, ele é uma estratégia de educação informal, na verdade. As pessoas acabam não sabendo disso, né? Mas é quase que uma complementação para a educação da família e da escola. A diferença é o método. No método escoteiro, tudo é feito na brincadeira, é o chamado aprender fazendo. Tá, e é muito antigo esse movimento? Ele nasceu nos Estados Unidos? Não, ele nasceu na Inglaterra. O fundador era um militar, era o Baden-Powell. E quando ele veio da guerra, ele entendeu que as habilidades que ele tinha, que era rastreamento, observação, vivência na natureza, vida ao ar livre, podiam ser habilidades para ensinar para os jovens. Então ele escreveu um manual de escotismo para meninos. Na época era para os rapazes, né? Escotismo para os rapazes. E ensinando essas coisas. O que ele tinha na cabeça é que esse manual poderia ser usado por escolas, por organizações, mas acabou que foi uma coisa meio espontânea, né? Porque em 1907 ele fez o primeiro acampamento para 20 rapazes, que foi um sucesso, assim, funcionou as técnicas que ele aplicou. E ele achou que esse ensinamento que ele tinha feito seria para escolas. Mas acabou sendo um movimento muito orgânico, muito espontâneo, porque os jovens começaram a usar esse manual para eles mesmos aplicarem as técnicas. E foi aí que começou o movimento escoteiro, né? A partir desse momento. E você falou que você cuidava dos lobinhos. Sim. Tá, então tem vários níveis com nomes diferentes. Tá, então sim. Começa com que... Quando o Baden-Powell criou, eram os escoteiros, que era dali... Hoje, na seção dos escoteiros, é na faixa de 12 aos 15 anos. Com o tempo, o movimento foi evoluindo.
tá? Teve um momento lá, uns 2 anos depois, o manual para os rapazes, de escotismo para rapazes, já tinha sido traduzido em 5 idiomas. Teve um encontro de muitos escoteiros na época e as meninas apareceram com o uniforme escoteiro, querendo ser escoteiro também. Então foi se criando, não era mais para rapazes. A irmã dele, na época, acabou se envolvendo e criando o movimento de escotismo para as meninas. Mais na frente, depois a mulher dele se envolveu também, mais na frente foi criado para outras faixas etárias. Então, até recentemente, você tinha dos 6,5 aos 10. Depois quando completavam 11 anos, dos 11 aos 15. Depois dos 16 aos 18. E a última faixa, que é a dos pioneiros, que é os dos 18 ao 21, que são dos mais velhos. Não são todos os grupos que têm todas essas sessões. E agora, recentemente, você tem o ramo filhotes, que é dos 5,5 ao 6,5. O trabalho dos escoteiros tem como objetivo uma educação paralela, é isso? A gente trabalha valores no movimento escoteiro. Eu queria perguntar. A ideia é você proporcionar o desenvolvimento integral do ser humano, tá? Então, hoje mudaram também algumas coisas no programa educacional, porque a gente tem treinamento, né? Você não vai lá de alegre, todo mundo tem treinamentos, então, são todos voluntários, os adultos são voluntários, e precisam fazer treinamento para atender os jovens, pensando na segurança desses jovens, psicológica, física, é muito rígido nesse aspecto, é muito legal. Então, você tem muita segurança de deixar o seu filho com chefes escoteiros. Os adultos são escolhidos com critério, eles avaliam sua história, inclusive ficha criminal, quem tem alguma coisa não pode entrar. É muito sério nesse aspecto. E a ideia é promover o desenvolvimento integral do jovem. Então, a gente trabalha vários aspectos. Por exemplo, o aspecto físico. Desde o pequenininho até o mais velho, é trabalhado a questão do cuidado com o seu corpo. Alimentação, descanso, atividade física, segurança, tem todo esse trabalho. As atividades são atividades físicas, ao ar livre. E adequadas à idade. Adequadas à sua idade. Você trabalha, por exemplo, a parte afetiva do jovem. Então, a autoestima, de você ter um cuidado consigo mesmo, a questão de saúde individual. Caráter, tem as leis do lobinho, a lei do escoteiro, que a gente trabalha em todas as atividades, o que é ser honesto, leal, respeito ao próximo, a gente trabalha isso que eu muito, imagino que seja. A parte espiritual não tem nada a ver com religião, tá? A gente não pratica religião, não precisa ter religião, pode até ser ateu, não tem problema. Mas a gente trabalha a questão espiritual, no sentido de que não estamos sozinhos, não somos uma ilha, a gente convive com outras pessoas, você precisa cuidar da gratidão, do que tem mais na vida do que apenas estar aqui, consumir, trabalhar, entendeu? Essa conexão com a natureza, essa coisa transcendental, né? A gente trabalha isso desde pequenininho até o mais velho. E nos acampamentos, porque, assim, não é só acampamento, né? É um encontro o quê? Semanal? Sim, depende de cada grupo tem os seus encontros, né? Por exemplo, no grupo que eu fiz parte, em Ribeirão Preto, a gente tem atividades das 9 ao meio-dia todos os sábados. Horário fixo. Então, todos os sábados, os jovens vão para o grupo, que lá era na Cava do Bosque, e tem as suas atividades nas suas sessões, cada um na sua sessão.
né? As atividades envolvem tudo isso, tudo é voltado para atender cada uma desses aspectos do ser humano. Então as atividades têm que ser progressivas, cada vez mais de acordo com a idade. Então você começou com um lobinho pequenininho, hoje ele aprendeu isso, na próxima vai ser progressivo, tem que ser interessante, tem que ser desafiador. O jovem não vai para atividade, hoje eu vou trabalhar a minha autoestima, hoje eu vou trabalhar a minha capacidade de resistir à frustração, a minha autonomia. O jovem vai lá para se encontrar com os amigos, para se divertir. A gente faz as atividades, então tem canção, tem jogo, tem jogo de competição, tem jogo de... Eu ia te perguntar isso, se tem essa questão da meritocracia, por exemplo, corrida de saco, aí ganhou, leva uma... Tem. Os jogos eles funcionam para dar essa oportunidade para os jovens trabalharem o físico, nem sempre, tem jogos intelectuais também, que é outra questão que a gente trabalha. Mas, por exemplo, a gente também trabalha as regras. Então, você vai dar um jogo, todo mundo tem que saber das regras e tem que ser leal na regra. Você tem a oportunidade de observar aquela criança ou aquele jovem que tem dificuldade de seguir regra, ou ele tem que enganar, ou ele fica muito bravo quando ele perde, ou quando ele ganha ele se acha maioral. Tudo isso é trabalhado. Discutido numa roda de conversa, por exemplo, ou não? Tem também roda de conversa. Tem momentos de reflexão, tem vários momentos na atividade. Então depende do que, geralmente, antes da gente começar um ciclo, o semestre, você trabalha, o semestre passado a gente trabalhou muito a questão física, mas os lobinhos estão brigando muito entre si. Eles estão tendo muita confusão, então a gente precisa trabalhar essa questão com eles. Então a gente vai colocar atividades para eles terem empatia com o outro. Então, entrou aquela jovem, aquela moça, ela é muito tímida, ela não está conseguindo se integrar ao grupo. Vamos trabalhar uma atividade para eles sentirem empatia? Para eles acolherem aquela jovem? Então, tudo é trabalhado para que eles tenham um equilíbrio. Respeitar o diferente, aceitar o diferente, apoiar um ao outro. Acolhimento. Então, acolhimento, entendeu? Então, assim, as atividades são para ser divertidas, para ele ir embora e falar assim, ai, que legal. Muitas vezes, o último jogo que você faz é um jogo para eles ficarem com vontade de querer mais. Você para o jogo na hora que tá mais legal. Gente, mas olha, deu horário, agora não vai dar. Semana que vem tem mais. Aí eles vão com aquela sensação, foi tão legal, semana que vem eles voltam. Já aconteceu de ter criança que entra e não consegue se ajustar, ou que briga muito e que precisa ter um conselho ali para saber o que fazer? Porque eu não sei se é o caso de pedir para a criança... Como é que se resolve uma questão dessa? Indisciplina... Porque a gente sabe que isso é real, né? Nas escolas você vê aquela criança que bate nos outros, que é muito briguento, ou que não aceita a disciplina, não aceita fazer parte do grupo da maneira para que todos sigam, né? É uma corrente com elo solto. Olha, nunca aconteceu um caso extremo da gente falar, precisamos entrar num conselho. Mas você tem, sim, casos em que os jovens é indisciplinado, não quer ficar, isso acontece. Tudo é feito com muito tato. O formato em que o movimento é organizado promove a disciplina. Então, por exemplo, você tem o grupo escoteiro, que tem todas as sessões. Todas as atividades você tem cerimônia de abertura. A cerimônia de abertura, ela é preparada, todos ficam ao redor, num círculo, né? E você tem a bandeira do Brasil, você tem a bandeira de São Paulo, você tem a bandeira do seu grupo. E tem uma forma como isso é iniciado. Então, os jovens têm que se colocar no seu lugar. Então, os lobinhos, que são os menores, eles ficam dentro desse semicírculo, entendeu?
Também, e aí o lobinho quer sentar, quer conversar, quer reclamar. Às vezes é engraçado, porque o chefe está falando, o lobinho está falando também. E aí você fala, agora é hora do chefe falar, entendeu? E aí você tem vários momentos. Por exemplo, uma vez por mês, o primeiro sábado do mês, você canta o hino nacional. Gente, adoro isso. Eu adoro isso. É lindo. Adoro. É lindo isso. Você tem avisos, você tem, nesse momento, né? Os jovens têm um momento para se pronunciar. Às vezes tem, por exemplo, alguma viagem vai acontecer. Também a gente trabalha isso. Tem o acampamento. O acampamento tem custo. É o ponto alto. É o ponto alto. Eles adoram acampar. Então, quando é um acampamento longo, de grupo, isso é meses de preparo, de antecedência, os jovens também têm que se preparar. E tem um custo. E a gente ensina os jovens que, olha, você tem todo tipo de classe social dentro do movimento escoteiro, claro. Desde pessoas que têm melhor condição financeira até os que não têm. Então, a gente promove situações para que eles mesmos consigam levantar o dinheiro do seu transporte. Então tem rifa, tem venda de coisas, eles têm ideias e eles mesmos trabalham para conseguir o dinheiro para eles fazerem o transporte. Então às vezes acontece, eu estou indo para o Jamboree, que é uma viagem cara, às vezes acontece, isso é o internacional, então acontece fora do Brasil, não é sempre que está próximo. Então eu vou vender brownie, tá, gente, na saída. O próprio jovem fez, o próprio jovem vende e faz a coleta, entendeu? Então, esse momento de abertura, eles têm que dar... tem muitos elementos que que tem influência do militar, né? Porque o Baden-Powell era militar. Então você tem que ter postura, o momento que você tem que ficar quieto, você tem a ordem em que o pessoal se organiza. Então isso ajuda o jovem a entender, agora é o momento de ficar quieto. Então, por exemplo, você faz esse sinal, sempre alerta. Então todo mundo tem que... o chefe está chamando a atenção. Você nem fala nada, você só... Nos maiores, né? Todo mundo sabe que tem que fazer silêncio. Então isso contribui, né, para que o jovem entenda que tem os momentos de disciplina, entendeu? Você diria que uma criança que inicia num projeto desse, ela, quando termina, né, com 21 anos, ou sai antes um pouco, ela está mais preparada para a vida, no sentido de se adaptar e de entender hierarquia, porque hierarquia é uma coisa, inclusive, que a gente falou hoje sobre isso, né? Sobre hierarquia, eu acho que sim, você percebe a mudança nos jovens em vários sentidos, porque no movimento escoteiro, por exemplo, na seção de lobinhos, na seção de escoteiros, você tem 24 jovens, o ideal é você trabalhar com 24 jovens, e eles são separados em patrulhas, é chamado de patrulha, com 6 jovens cada um. Por que separado? Porque essa patrulha vai ter um líder e um sublíder, então monitor e submonitor. Eles têm responsabilidade, todos os jovens têm responsabilidade. Então o monitor e o submonitor, você tem o monitor, o submonitor, o o aguadeiro, o tesoureiro, o chefe de cozinha, todo mundo tem um papel nesse momento. Para contribuir. Então, o monitor, ele é responsável, ele tem várias responsabilidades, os outros têm que atender o comando. Mas não é sempre que é o mesmo monitor. Você reveza. Então, os mais experientes vão indo para monitor. Você chegou no movimento? Acabei de chegar. Então, o que você quer fazer? Você quer ser aguadeiro? Não, eu gosto de cozinhar. Então, você vai ser cozinheiro. E ele vai ter essa responsabilidade. Você aprende a liderar e você aprende a ser liderado, porque é um trabalho de equipe. E você sempre é estimulado a ter autonomia, iniciativa, trabalhar junto. E eles enfrentam situações desafiadoras, porque nem tudo dá certo no acampamento. Já minha filha, por exemplo, teve um acampamento que teve uma enxurrada.
A barraca molhou, as roupas molharam, a comida que elas levaram tinha molhado. E dá um desespero. Ela era monitora e ela conta o desespero que ela passou. E o chefe não vai resolver o seu problema. Ela lembra de falar com o chefe, são 2 chefes, né? Cada sessão tem 4 chefes, mas geralmente o jovem se apega a um ou outro chefe. Então a chefe da sessão fala: Helena, você vai ter que se virar, isso daí, paciência, tá molhado. O que vai fazer? Agora? E ela tem que encontrar uma solução. Ela tem que encontrar uma solução ou conversar com outra patrulha. Gente, molhou a nossa barraca, a gente pode dormir na barraca de vocês. A gente está sem comida, como é que a gente vai fazer? Então, tem momentos de frustração, mas também é muito gratificante quando o jovem consegue resolver o problema. E são situações. Às vezes, o jovem não precisa cozinhar. Quando é acampamento de grupo, que vai pais de apoio, então a gente cozinha e o jovem não precisa cozinhar. Mas não vai ter aquela comidinha que ele está esperando. Ele chega lá e tem, sei lá, ele não gosta de comer frango e tem estrogonofe de frango. Eu vou dar um exemplo da minha filha, porque eu estava num acampamento desse que eu fui primeira vez, eu estava servindo, eu servi para ela, ela olhou para mim, eu olhei para ela. E ela pegou a comidinha e foi comer. E ela comeu. Entendeu? Então, assim, o jovem aprende a se virar. E dorme. Gente, situações, você dorme no chão, a água de manhã é gelada, um monte de situações que a criança tem que lidar. Então, uma coisa que eu vejo, né, na minha filha, ela passava por essas situações, ela chegava em casa, ela chorava, abria o berreiro, ai mãe, e chorava e abria o berreiro. Mas hoje eu vejo o quanto foi válido, e ela mesma fala, né, que ela é um mosaico, né, que o movimento escoteiro tem muita parte na educação dela, porque é uma pessoa resiliente. Então, às vezes acontecem as coisas, ela segura os pontos, depois ela pode até chorar, mas na hora ela segura e ela segue em frente. Tem várias atividades, os desafios de caminhada, que eles passam a noite caminhando, carregando barraca, entendeu? Mas é muito divertido, porque posso contar? Cada sessão... Você está aqui, a gente quer saber. Cada sessão tem um pano de fundo. Tem uma mística que a gente chama. Então, por exemplo, no movimento, no ramo escoteiro, é aventura com os amigos. Né? Nos mais velhos, nos pioneiros, não sêniors, né? Então é lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro. No sênior é o desafio de se superar. Porque eles estão dos 15 aos 18 anos, o jovem quer se superar. Claro. Força, habilidade e tudo mais. Então é um momento de superação, as atividades são mais voltadas para atender essa necessidade dos jovens. Os pioneiros, que são os mais velhos, eles vão fazer um plano de vida. Então eles trabalham, o que eu quero para os próximos 5 anos? Eu tenho um sonho de viajar para Portugal, eu não tenho dinheiro. Então, como é que você vai planejar essa viagem? O que é que você precisa? Quais são os passos dessa viagem? Como é que você vai levantar dinheiro para fazer essa viagem? Que momento da sua vida você vai? Você vai terminar o colegial e depois você volta para a faculdade. Então, eles começam a se preparar para o mundo, para a vida. E é uma coisa que eles aprendem, depois eles fazem ao longo todos os anos eles vão fazer o seu plano de vida. Eles aprendem a se programar, a se organizar. E os lobinhos, que foi o ramo que eu trabalhei, é uma mística, é muito lúdico. É baseado no livro da Jungle, que é o Mowgli. Ai. Todo mundo já assistiu o filme do Mowgli. Então, os lobinhos são Mowgli. Ai. Eles vivem a aventura do Mowgli.
E você tem os personagens da jungle, né? Então você tem o Aquelá, eu tô aqui, eu vim com o meu anel de Aquelá, porque eu fui Aquelá dos lobinhos. O Aquelá é o velho lobo, ele é sábio, ele é o líder da matilha. Então não são patrulhas, você tem 4 matilhas, né? E você tem os personagens, a Bagheera, que é a Pantera Negra, que representa a força física, né, a saúde física. Você tem o Baloo, que é o urso que ensina as leis da jungle, né? Então tudo é através de histórias, né? Por uns lobinhos é tudo através, tem muita contação de história. Então você conta a história dos vários personagens, da Kaa, que é a cobra, que está sempre orientando o Mowgli, que é representar a sabedoria, o intelecto, a astúcia. Então é tudo nesse sentido, né? Eu fui também, depois de um momento, eu fui a Foca Branca. O que é a Foca Branca? A Foca Branca, ela tem uma história, ela é a parte social, que a gente conta a história da Foca Branca, quando ela está lá no espaço dela. Primeiro que ela é diferente, ela é branca no mundo. É verdade. Ela é branca, então as outras focas não são brancas. E ela vê a matança das focas. E ela se revolta com aquilo, e ela quer mudar aquilo. E ela encontra muito desafio, porque as focas não querem mudar, elas querem a tranquilidade de estar naquele momento. Não, a gente não tem nada a ver com isso, eles pegam umas focas ali, mas não é com a gente. Então ela luta com isso e tudo mais. Então tem a história da Foca Branca. É muito lindo, é muito bacana você ver as crianças, aquela inocência, né, da infância, vivendo essas histórias, aprendendo através dessas histórias. É muito legal. Você falou dos acampamentos, quando vão os pais, não sei o quê, mas existem acampamentos onde só vão monitores adultos, alguns, porque você falou em grupos, né? Se divide em grupos de 6. Sim, são as patrulhas de 6. É assim, você tem os acampamentos só do lobinho, por exemplo, só da seção de lobinhos, que geralmente a gente faz acantonamento. Geralmente a gente não acampa em barraca com lobinho, porque por conta da logística, é muito diferente um jovem de 18 anos ir acampar, ele monta a própria barraca, ou ele dorme em rede, pendurado em árvore, também tem isso. Então os lobinhos geralmente a gente acantona. Então hoje você arruma uma escola para acampar com os lobinhos, ou uma fazenda, e acantonamento quer dizer dormir no canto. Então é um espaço fechado, é um quarto. E você tem os adultos, né? Você tem os chefes adultos que acampam junto com os pequenos. Então você tem sessões acampando individualmente, sessão só de lobinho ou sessão só de escoteiro. Pode ser um evento distrital com todas as alcateias do distrito. Ai, gente, olha os nomes. É uma bagunça, é super legal. Você tem aquele monte de crianças junto acampando. Pode ser um acampamento onde vai só a sua alcateia. Acontece, às vezes você vai numa chácara de algum pai, de algum jovem, e você faz aquele acampamento só com a sua alcateia. É muito legal. Quando a gente faz acampamento, a gente tem uma cerimônia que chama Fogo do Conselho, né? Gente, eu tô encantada com... É cheio de rituais, é cheio de... E o que é o Fogo do Conselho? O Fogo do Conselho, ele acontece à noite, é uma fogueira, né? E você reúne todo mundo em volta dessa fogueira. O Baden-Powell, o BP, como a gente chama ele carinhosamente, ele gostava muito de teatro. Então esse momento é uma cerimônia que todo mundo curte, adora. E esse momento você tem sketches.
Então você pega cada sessão, quando é um acampamento de grupo, cada sessão faz a sua sketch. Então os lobinhos se reúnem, os escoteiros e tal, e é divertidíssimo, porque aí a gente às vezes dá tema, né? Então vocês vão contar de alguma coisa engraçada que aconteceu nesse acampamento. Eles podem pegar um evento que aconteceu durante o dia, um mico que algum chefe teve que pagar, alguma coisa engraçada que aconteceu, eles vão encenar essa situação. Eles podem falar, qual foi a situação mais inusitada que vocês já viveram em algum acampamento. Ou eles podem inventar também. Então você tem esses momentos em que eles apresentam, é divertidíssimo, é muito engraçado. Tem canção escoteira é maravilhoso. Todo mundo cantando junto. Todo mundo canta junto, é divertido, são coisas bobeirinhas, assim, que os lobinhos adoram. Assim. Criança Então canta essas canções, tem as esquetes e finaliza com um momento de reflexão. Esse momento de reflexão pode ser um teatrinho que os chefes fazem, geralmente para você tocar mesmo o coração do jovem, ou para ele entender, para ele agradecer o que ele tem na vida. Às vezes você toca o coração do jovem no sentido, o que seus pais fazem por você? Você já pensou nisso? Já pensou naquilo? Ou situações de empatia com o próximo. É uma reflexão, é um momento de... Valores, trabalhar valores. Trabalhar valores. Então é tocante, muitas vezes é muito tocante, assim. E as crianças, mesmo as pequenininhas, elas conseguem alcançar isso, 6 anos, conseguem alcançar esse sentimento, esse ensinamento? Sim, esses momentos, sempre a gente tem esses momentos, tá? Então, por exemplo, você pode fazer uma atividade, a gente fez uma bem legal, teve um acampamento que a gente fez com os lobinhos, era acampamento de grupo, mas na atividade individual com os lobinhos, a gente tinha pedido de antemão para os pais mandarem um objeto importante para a criança, alguma coisa que lembrasse, podia ser um cobertorzinho, podia ser um presente da avó, e eles não sabiam que ia acontecer esse momento. E a gente levou uma caixa, era uma surpresa. Não, a gente fez como se fosse para uma descoberta. Uau, a gente descobriu essa caixa, o que será que tem dentro dessa caixa? Você faz toda aquela cena, e eles ficam super curiosos, e aí você vai olhar o que tem da caixa, e uma falava assim, não, chefe, a gente não sabe o que tem aí, pode ser perigoso. É muito legal, porque eles entram naquele espírito. Sim. E aí você pega um objeto, uau, o que será isso? Aí alguém fala, é o meu cobertorzinho. Aí ele conta a história, quem deu aquele. Então é uma coisa especial. Eu tô com vontade de chorar aqui. É uma coisa especial. Aí o outro pega, a minha boneca, quem me deu foi a minha avó. E aí ele conta. Então é um resgate, cada um lembra de uma situação especial dentro da família, porque a gente procura trabalhar isso nos jovens, valorizar a família que você tem, valorizar os seus pais. Olha que coisa legal que o papai fez para você, olha que coisa bacana. Então eles têm essa sensação, essa coisa de... E eu não sei, ouvindo você falar, eu tenho a impressão, assim, o que me vem, a imagem, é assim, como se fosse assim, areia movediça é tida como uma coisa ruim, mas não é isso. Assim, eu fico imaginando, é como se eles fossem se entranhando, se misturando, e de repente você tem uma... Né, porque você vai criando conexões ali. Sim. Através dessas brincadeiras lúdicas, e isso acho que leva para a vida, né? Sim, leva para a vida. Afetivas. Leva, porque são memórias que eles estão... A gente está criando memórias ali com os jovens, né? Então, você passa a noite... Não a noite, né? Porque as crianças mais jovens, eles acabam dormindo mais cedo, mas você fica ali contando história, contando causo, e é mais desafiador com os pequenos, porque tem criança ali que está dormindo fora pela primeira vez na vida.
Já aconteceu de eu ficar com o lobinho no colo, cantando para ele acalmar, porque ele queria voltar para casa, porque é um desafio para eles. Eu quero minha mãe. Então, mas a mamãe está tão longe, vai demorar muito. Então, entendeu? Você tem esse desafio deles conseguirem se desprender. Os pais dos pequenos ficam desesperados, né? Preocupados com essa coisa da criança ir dormir longe e tudo. Mas eles acabam aprendendo, você vai dando autonomia para o jovem. Isso vai fortalecendo a criança Tem também. que ser com delicadeza, tem que ser com tato, não é nada forçado, entendeu? Se a criança quer, ok, se não quer mesmo, precisa chamar a mamãe e papai, a gente liga, vem buscar. Mas assim, eles vão criando cada vez mais autonomia, entendeu? Então, claro, o menorzinho tem menos autonomia do que o mais velho, mas isso vai acontecendo. E é bom que aconteça em grupos menores. Você tem as patrulhas. Entra um jovem que não tem muita coragem de falar, ele é muito tímido. Na patrulha menor ele consegue ter voz. Ele consegue ter voz na patrulha menor e depois ele consegue ter voz na sessão e depois ele consegue acabar defendendo ideias e coisas para o grupo. Então é um trabalho que você tem e eles criam laços de amizade que dura. A minha filha tem amizade com os jovens, assim, é muito legal. Elas se encontram, ela não está mais no movimento, mas se encontram, você leva isso para a vida. É muito legal. Você sabe que, claro, não estou querendo fazer comparação aqui, mas é que eu lembrei disso. Eu fiz um acampamento aqui no meu prédio. Você me contou. O acampamento da Dadá, porque meus netos me chamam assim, os amigos e amigas dos meus netos me chamam assim também, Dadá. E 2 meninas nunca tinham dormido fora de casa. Então existia a possibilidade de não querer, né, na hora H. Então a gente ficou lá combinado com a mãe que talvez eu ligasse. E foi desafiador, porque, enfim, foi minha primeira vez. Quantas meninas? 7. Entre 6 e 9 anos. Mas foi muito legal porque no final as 2 quiseram ficar. E ficaram bem. De boa, mas né? Eu senti assim que havia uma confiança delas com a Dadá para elas ficarem, porque a mãe veio para buscar. A mãe da Lela. E ela falou, não, eu quero ficar. E eu falei para Fernanda, se mais tarde, 1 hora, 2, de repente, se eu sentir que a coisa, para ela não ficar traumatizada também. Claro. Mas tem que ser com muita tato. Mas eu tô assim, eu tinha uma certa simpatia, não conhecia quase nada, mas eu tinha para mim que era uma coisa de disciplina e tudo, mas eu tô encantada com isso que você está falando. Existe um perfil ideal para participar de escotismo? Não, qualquer criança pode participar. Às vezes acontece dos pais chegarem no grupo e falar assim, meu filho tem déficit de atenção, meu filho tem isso, tem aquilo, o psicólogo indicou. Nós não somos profissionais da área da saúde mental, nem nada disso. É claro que tem os adultos que se voluntariam para fazer, você tem todos os perfis. É que nem eu não tenho um perfil específico de educação infantil, mas eu sempre curti, né? Então, e gosto de criança e tudo mais. E tem pessoas que são da área da saúde, tem gente, tem todo perfil de adulto, né? Mas a gente tem esse cuidado, você faz curso para você entender todas as várias fases de desenvolvimento do jovem. E não é o nosso perfil tratar esse tipo de coisa. Mas a gente tenta... Entende que... A gente quer receber e quer incluir. E a gente faz um trabalho de inclusão
para que esses jovens consigam se adaptar. Mas não é para solucionar nada, né? Não é um tratamento. Não é um tratamento. Então tem vários perfis. Tem jovem que acaba não se adaptando? Tem. Às vezes o jovem vai e acha que aquilo não é para ele. E tem uns que acham que não, que nem meu filho, ele não queria participar num primeiro momento. Mas aí ele foi vendo as atividades e ele curtia. Tem histórias de acampamento e jovens que ele fez amizade, divertidíssimos. Quando mais velho vai ficando, divertidíssimo, é assim, é uma farra. Então, às vezes você acha que a criança não vai ficar, porque tem criança, gente, que fala, não, eu não vou botar meu pé descalço na grama. E escotismo é pé descalço, você vai dormir com um pouquinho de terra dentro da barraca, às vezes um pouquinho de terra na sua comida. Porque os lobinhos, não, os lobinhos, os pais, quando tem atividade de lobinho, geralmente a gente pede pai de apoio. Os pais precisam cozinhar, porque o chefe vai estar trabalhando com o jovem. Então tem que ter alguém que faz a comida. Mas já a partir do escoteiro, ele é quem cozinha. E sai todo tipo. O aguadeiro, por exemplo, ele é responsável de trazer a água para a hora da alimentação. E eu tenho uma história lá do nosso grupo que é meio famosinha, que o aguadeiro não trazia água, ele estava com arroz lá para fazer o arroz na fogueira e tinha suco de maracujá, ele botou suco de maracujá no arroz e fez arroz com suco de maracujá. Detalhe, os chefes não cozinham, os chefes comem a comida que os jovens cozinham. E aí o chefe tem que comer, né? É o que tem. Se um pai ou uma mãe tem um filho com alguma dificuldade de locomoção, ou surdo, oralizado, ou cego, essa criança pode entrar no... Pode entrar, você tem inclusive chefe que usa cadeira de rodas, você pode participar. É um desafio a mais, porque dependendo da atividade, esse jovem vai precisar de um apoio de carro, alguma coisa. Por exemplo, se vai fazer caminhada daqui até um outro local, então vai precisar de um apoio de carro, alguma coisa assim. Mas pode, não tem impedimento nenhum, seja visual, auditivo, não tem impedimento. Tem alguma história assim muito divertida, inusitada, que você gostaria de contar fora do arroz com maracujá? Ficou bom? Você sabe se ficou bom? Eu era do Sessão dos Lobinhos, eu estava comendo comida de adulto, então estava tudo certo. Tem alguma história assim que você fala, nossa, essa foi demais, que aconteceu, algum erro de percurso? Nos lobinhos é tudo mais controlado, né? São os adultos que organizam tudo, é mais controlado. Mas, por exemplo, nesse primeiro acampamento que teve, que a minha filha participou, ela tinha 10 anos, e como ela já tinha 10 anos, ficou entre entrar nos lobinhos e entrar no escoteiro, ela acabou indo para a sessão de escoteiro. E eu tenho uma foto dela e do meu filho, né? E ela estava com a mochila, era imensa, ela parecia uma formiguinha. Sei. Carregando uma folha enorme. E aí tinha um trajeto que eles tinham que fazer com a mochila, porque eles iam acampar numa outra praia. E não tinha acesso que não fosse a pé. E aí ela precisou da ajuda dos meninos mais velhos que carregaram para ela e tal. Não consigo imaginar assim... Geralmente as coisas acontecem com a comida, né? A comida sai queimada, não deu muito certo. Mas eles comem porque é o que tem. É o que tem. E eles mesmos é que organizam. Então... Por exemplo, vai acampar, cada patrulha tem que decidir o que vai comer, qual vai ser o cardápio, quanto que vai comprar, e eles têm que fazer isso com muita seriedade, porque eles é que vão carregar a comida. Vai estar distribuído na mochila deles. Então, se ele falar assim, eu vou levar 2 quilos de arroz,
alguém vai carregar esses 2 quilos de arroz. Então ele quer calcular de tal sorte que não sobre comida. Que ele não precisa levar um porque ele não peso quer além gastar. Uma que eles não querem gastar. Tem que ser econômico para todo mundo. E outra que ele não quer ficar carregando. Ah, eu vou levar lata de feijão. Quem vai carregar a lata de feijão? Entendeu? Então eles precisam ser sábios nesse momento. É um grande aprendizado, né? É um grande aprendizado. Quanto mais velho eles ficam, menos o adulto interfere. A gente está lá para protegê-los, para garantir que não aconteça nada fisicamente ou psicologicamente, né? Você quer só garantir que está tudo certo, mas eles tomam as decisões, eles resolvem. Vamos acampar. Aonde que vocês querem acampar? Ah, eu quero ir para o parque, quero ir para o Rio de Janeiro. Ok. Temos dinheiro para ir para o Rio de Janeiro? Quanto vai custar? A gente vai precisar pagar para acampar lá? Ah, vai precisar pagar. É muito caro? Ah, é um pouco caro. Então, qual seria a alternativa? Porque eles decidem o que vai fazer, mas a gente fala, bom, e aí? Como é que a gente vai operacionalizar isso? Dá para fazer? Não dá para fazer? Não, mas a gente quer muito fazer isso. Então tá bom. Como que a gente vai pagar? Como é que a gente vai fazer? Eles têm que encontrar soluções, entendeu? O chefe não vai tomar decisão por ninguém. A gente só vai falar, não, isso daí não pode, isso daí é perigoso, entendeu? A gente só quer garantir que vão estar bem. Você sempre fala em patrulha, e quando a gente pensa em patrulha, a gente pensa, pelo menos eu penso em vigia, esse termo patrulha é para os grupos, para separação em grupos das atividades. É assim, você tem sessões, sessão de lobinho, sessão de escoteiro, sessão de sênior, sessão de pioneiro. Os lobinhos são separados em matilha, para organização. Os escoteiros, os sêniores e tal, em patrulha. Por que isso funciona? Para a gente não ficar dando informação para toda aquela criançada, para toda aquela molecada, você dá informação apenas para o monitor. O monitor vai dar informação para a sua patrulha. Então você vê que é uma hierarquia, um trabalho, uma organização. Então cada monitor vai falar com a sua patrulha. Qual foi a pergunta que você tinha feito? De monitorar. Por exemplo, num acampamento, à noite, você tem sempre chefe acordado e sempre jovem acordado. Então, é feita uma divisão. Por exemplo, as 2 primeiras horas, a chefe Arlete vai ficar acordada com a Helena e com o Otávio. E a gente vai fazer o monitoramento do acampamento. Para garantir, é muito sério isso, porque você tá viajando com meninos e meninas. Claro que você vai ter a barraca dos meninos e a barraca das meninas. Mas quem garante que alguém não vai levantar de noite e vai dar um amasso? Então, você tem esse monitoramento. Chefe, são 2 chefes, na verdade. Vai ficar o Arlete e outro chefe, com mais os jovens, e vai monitorar. E vai trocando. E vai trocando. Aí, agora quem vai ficar é tal chefe com tal jovem e monitora a noite inteira o acampamento, por uma questão de segurança, para ver que está todo mundo ok, está todo mundo dormindo, não tem ninguém acordou no meio da noite passando mal, está tudo bem. Entendeu? Você tem um monitoramento, então tenha um cuidado nesse aspecto também à noite. Já aconteceu com você, ou você soube de algum caso que apareceu, sei lá, uma cobra, um rato, alguma coisa desse tipo que virou, sabe, de madrugada? No meio do acampamento? Não soube, não. Acontece às vezes do jovem, por exemplo, a gente tem a regra é nunca usar sapato aberto, você não pode usar sandália ou chinelo, é sempre sapato fechado, meião, alto,
Teve um caso que aconteceu uma vez com abelha. Teve um grupo de jovens que... Porque antes de você ir no acampamento, você tem o que a gente chama de visita técnica. Claro. Então vão os chefes de todas as seções visitar o local de acampamento e vai determinar aonde que vão ser montadas as barracas, aonde que vai fazer a fogueira, tudo isso, todas as atividades. Vai ter esse tipo de atividade, nós vamos no rio, nós vamos isso, nós vamos... Tudo é feito com... Você vai lá visitar e vai ver se está adequado, mesmo que você já conheça o local. Porque se é seguro. De um momento para o outro podem acontecer coisas, né? Então Sim. Você tem que visitar, tipo, uma semana antes, 2 semanas antes, você tem que ir no local para garantir que está tudo bem. Então você tem lá um primeiro socorros, alguma coisa? Sim, você tem os primeiros socorros, mas a gente não está autorizado, por exemplo, a dar medicação, né? Claro. Então, nesse momento... porque o que você tem? Você tem o chefe ambulância. Sempre que você vai para um acampamento, você tem um carro que tem que ficar fácil de sair, ele não pode estar num estacionamento atrás de um monte de gente. Sim. Ele tem que estar fácil de sair, a chave, todo mundo tem que saber onde é que está a chave do carro. E você tem a ficha do jovem. Todo mundo tem ficha de saúde. Com remédio que toma, se tem algum problema de saúde, se tem alergia. Então, se acontecer de alguém passar mal, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente sabe onde é o local mais próximo, isso também é visto na visita técnica. Alguém acordou, está passando mal. Tá tudo certo, é tudo sob controle. O chefe, que é o chefe ambulância, vai levar essa criança para o hospital mais próximo, que a gente sabe que é a 1,5 km, que é, entendeu? Sabe o horário que está tendo atendimento, já está com a ficha do jovem na mão, vai chegar lá, olha, aconteceu isso, aquilo outro. Às vezes é uma bobagem, às vezes... Sim, mas tem que estar preparado. Sim, mas você tem que saber. E já contata os pais, já avisa os pais. Às vezes tem pai que fala, não, eu não quero que tome decisão nenhuma, eu quero que me liga antes de tomar qualquer decisão. Tem pai que fala, não, pode aceitar a decisão do médico, entendeu? Tem toda essa... Eu não sei, eu fico pensando que fosse um pouco de tudo que você falou aqui, se tivesse um pouco disso tudo nas escolas públicas, de valores, de resiliência, porque eu acho que parte da violência que a gente tem é a dificuldade das pessoas, dos jovens, lidarem com o que ele não consegue, né? Então, assim, não ter resiliência em diversos momentos. Não saber lidar com a frustração, sim, né? E aí vem aquela coisa que rompe ali em que violência. Que não consegue se controlar. Assim, o quanto que seria positivo. Seria bárbaro. Esse método escoteiro, que é o aprender fazendo, porque não tem uma sala de aula. Não tem um professor, o chefe, ele é como se fosse o irmão mais velho. Então eu não tô lá para dar bronca, não sou mãe de ninguém, eu não tenho o direito de ficar dando bronca. A gente tem que ter uma atitude de irmão mais velho. Então o jovem não está sendo legal, não está conseguindo lidar com a frustração, ele quer bater, ele está irritado. Então a gente tira o jovem para conversar e a gente tenta ter essa fala de apaziguadora e de ajudar o jovem a lidar com os sentimentos. Então a gente tem atividades assim também. Por exemplo, aquele filme que é super fofo, que é Divertidamente. A gente tem uma atividade, foi desenvolvida uma atividade dessa com eles, com esses personagens que você apresenta. Olha, esse aqui é a raiva, esse aqui é o nojinho. Você ensina a criança que tem a raiva é horrível. Não, a raiva não é horrível, é natural. Tá tudo bem você ter raiva. Você só tem que saber como que você vai expressar a sua raiva. Então, é nesse método de você fazer tudo na brincadeira, é tudo divertido.
E isso ajuda a criança a entender. E a lidar com esses sentimentos que às vezes... De uma forma divertida, sem dar bronca, porque a gente não está lá para dar bronca em ninguém. Arlete, a gente está se aproximando aí do tempo, né, que a gente tem. E antes de encerrar, eu queria fazer um agradecimento a Ciricutico, que apoia a gente nesse projeto, que tem essas peças tão lindas. Eles têm muita coisa, não é só acessório, é roupa, sapato, bolsa, presentes diferenciados, e tem também um atendimento absolutamente espetacular, é uma delícia. Às vezes eu passo lá só para tomar um café com as meninas, com a Jaque, com a Clay, com a Paloma, e eu queria agradecer a todas elas, e a Pri, que é a dona, que é uma pessoa queridíssima, que tem um bom gosto incrível. São 3 lojas em São Paulo, eu vou colocar os endereços lá no Instagram, e vale muito a pena para quem mora em São Paulo conhecer, e vale muito a pena para quem não é de São Paulo, mas quando vir a São Paulo, passa lá. Eu pedi para a Arlete trazer um objeto, alguma coisa que fosse especial, que tivesse alguma história que fosse importante para ela, e ela trouxe esse... Bom, no Fogo do Conselho, geralmente você acampa em lugares que são frios à noite, né? Então todo mundo, não faz parte do uniforme, mas é uma coisa que todo mundo pode ter se quiser, e é bem legal, que é o poncho, né? Nesse poncho, o meu não tá. Tem gente que tem ponchos maravilhosos e lindos, tá? Eu adorei esse. A Val do nosso grupo, ela tem um poncho longo, ela tá há mais de 20 anos no movimento escoteiro, e o dela é coberto de gente, esqueci a palavra. Distintivos. Porque assim, cada vez que você faz um acampamento, você ganha um distintivo, né? Como se fosse um carimbo no passaporte. O acampamento de Brotas, o acampamento do sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente fez com os lobinhos. E você vai colocando aqui nesse poncho. Eu não cheguei nem a terminar, nem coloquei o resto dos meus distintivos. Você tem que ir costurando, né? E eu não acabei de montar. Mas é o poncho que você usa à noite, é um cobertor, na verdade. Todo mundo usa à noite no Fogo do Conselho. Muito legal. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem. Eu não sei o que você gostaria de falar para quem está assistindo. Bom, quem tiver interesse para participar do movimento escoteiro, eu super recomendo, eu sou apaixonada. Eu não fiquei mais porque eu não dei conta mais de ficar por conta de outras questões, né? Embora agora eu estou em outro movimento, pode falar? Claro! Né? Eu estou no Rotary trabalhando com jovens também, só que são jovens mais... É de 12 a 18, que é o Interact. Mas quem que tiver interesse em conhecer o movimento escoteiro, procura, tem a página da UEB, que é a União de Escoteiros do Brasil. Lá você encontra o endereço dos grupos escoteiros que tem no Brasil, e você vai encontrar um perto da sua cidade. É muito legal, gente, eu super recomendo. Meus filhos fizeram, é um diferencial, inclusive, para colocar no currículo. Quando você coloca lá que você fez parte do movimento escoteiro, porque tem essa questão de ser leal, de ser correto. O nosso lema é deixar o mundo melhor do que encontrou. Então, quando você vai numa fazenda, você vai num lugar fazer um acampamento, a gente quer deixar mais limpo, mais arrumado. Se tinha alguma coisa quebrada que a gente puder arrumar, a gente arruma. Se puder deixar mais bonito, então essa que é a ideia. Eu super recomendo, é muito legal. E agora, só para lembrar, recentemente tem o ramo dos filhotes, que é dos 5,5 aos 6,5. Então é dos 5,5 até os 21 anos. Quem quiser colocar o seu filho e participar, é fantástico. Incrível. Obrigada, Arlete. Obrigada pela tua presença. Eu queria deixar um livro de presente para você. Que legal. Esse livro, ele faz parte da série Passo de Tartaruga. Esse é o 2º episódio e ele fala sobre
a poluição dos oceanos Aham. e, de alguma forma, um processo parecido com esse que você falou, porque os peixinhos que se juntam para limpar os oceanos. Enfim, eu espero que você goste. Ah, com certeza. Eu queria mais uma vez agradecer. A Arlete veio de Ribeirão Preto, está aqui em São Paulo hoje. E para você que está aqui com a gente, eu vou te pedir para dar o joinha, para deixar uma mensagem, para compartilhar esse bate-papo, que eu acho, para mim, foi riquíssimo. E se inscrever no canal e continuar seguindo e compartilhar. Um beijo e até o próximo.